Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula Introdução a Python. Bom, nós estamos na aula 4. Vamos falar um pouquinho, pelo menos dar um overview sobre estruturas de dados básicos. Como regra geral, as estruturas de dados são objetos que contêm um número possivelmente grande de outros objetos. Entre aquelas que o Python fornece como estruturas integradas estão tuplas, e tuplas são uma coleção imutável de objetos arbitrários, apenas com alguns métodos disponíveis. Bom, eu quero frisar essa palavra imutável. Nós vamos nos debruçar sobre ela quando estivermos falando sobre tuplas. Também temos lista. Lista é uma coleção mutável, altamente mutável, de objetos arbitrários, com muitos métodos disponíveis. Também temos dicionários, dicts, um objeto de armazenamento de valor-chave. E também temos conjuntos, set, que vai ser um objeto de coleção não ordenado para outros objetos feitos de uma forma totalmente exclusiva, ou seja, única. Vamos aqui para o Jupyter. Primeiro vamos construir uma tupla. O que seria uma tupla? Bom, vou declarar aqui uma variável z, e z vai receber... Bom, aqui essa configuração é importante. Abre e fecha parênteses, ok? Aí temos 6, colocar o exemplo lá do slide, 4.5, e vou colocar aqui também uma string, dados. Ok? Beleza. Bom, se nós vamos verificar qual é o tipo de Z, ok? Nós vamos ganhar aqui tupla. Certo? Então, é isso aí. Podemos retirar os parênteses e fornecer vários objetos separados por vírgulas. Z, eu vou atribuir 6,4.5, dados. Ok? Opa. Ok? Então, perceba que nós vamos ter a mesma tupla. Vamos lá. Type Z. Continua sendo tupla. Só para lembrar que a numeração ela é baseada em zero, ou seja, a indexação inicial feita em zero, ou seja, zero based numbering. O primeiro elemento de uma tupla tem um valor de índice zero. Então, vamos lá. Se eu colocar z, indexar aqui entre colchetes zero, ok? Nós ganharemos a primeira entrada, que é 6, né? Perceba que se eu colocar aqui typed, por exemplo, de z indexado aqui, vamos colocar aqui o 1, que é a segunda entrada, né? Nós temos que é um tipo float. Nós podemos descobrir também os outros tipos. Por exemplo, se eu colocasse o próprio typer, agora colocasse o 2, ok? O que nós ganharíamos? Nós ganharíamos tipo string, porque a terceira entrada é uma string que é dados. Existem apenas dois métodos especiais que este tipo de objeto fornece, no caso, tuple. Vai ser count e index. Na verdade, a gente pode contar o aparecimento dos objetos na tupla e também podemos saber, de alguma forma, a indexação deste objeto. Então, como já foi dito, count conta o número de ocorrências de um determinado objeto e o index dá o valor do índice da primeira aparição deste objeto. Vamos lá. Se eu colocar z.count e colocar aqui o objeto dados, ele vai dizer quantas vezes aparece esse objeto. Né? Aparece uma vez. Bom, se nós colocarmos z.index 6, nós vamos encontrar o quê? 0, ou seja,
a indexação da primeira aparição de 6 está no índice 0, ou seja, está bem aqui na primeira entrada, que Python conta a partir do 0. Tuplas são objetos imutáveis. Isso significa que, depois de definidas, elas não podem ser alteradas facilmente. Bora ver isso, como é que isso funciona, né? Por exemplo, se eu pegar o mesmo Z definido, ok, Z1, e fazer a atribuição, né? Ou seja, colocar a mesma tupla Z na entrada 2, ou seja, na segunda entrada, né? Pelo índice 1. Se eu colocasse aqui 78, o que daria? Bom, ele deu um erro. Ele disse que tupla é um objeto que não tem suporte para atribuição de itens. E é exatamente isso que nós estamos falando. Bom, a pergunta agora é o seguinte: por que, então, ter tuplas, né? Uma vez que são objetos imutáveis e vão sempre se referir a um valor fixo. E caso seja necessário alterar o valor de um objeto imutável como esse, outro objeto deve ser criado a fim de armazená-lo. Aí, então, vem essa pergunta, né? Para que eu quero tuplas se eu tenho, mais para frente nós vamos ver, listas? As tuplas desempenham um papel importante em locais onde o valor hash é constante. Isso tem a ver com o tempo de buscas mais rápido, né? Nós estamos falando de um tempo linear. Nós vamos falar isso mais para frente. Eu vou fazer um exemplo bem simples para a gente poder entender isso, mas nós não precisamos entender agora de cara o que são dicionários. Precisamos só entender o seguinte: eu vou criar uma variável x, e essa variável x eu vou atribuir aqui entre chaves, uma tupla. Vou colocar 0, 2, 4, 6. Ok? Vou fazer 2 pontos e vou colocar aqui um string. E vou dizer assim: todos pares. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte: vírgula. Ok? E eu vou colocar agora uma outra tupla, que é 1, 3, 5, 7. Vou colocar 2 pontos e vou colocar uma outra string. Todos ímpares. Ok? Bom, agora eu vou dar enter. Vou mandar rodar. Tá certo? Bom, se eu colocar aqui o type x, ok? Ele vai me dizer que isso aqui vai ser um dicionário. Ok? Ou seja, eu tenho uma sequência de valores, no caso uma tupla imutável, e associado a esse, eu tenho uma palavra-chave, tá certo? Que está associada a esses valores, que são todos pares, ou no outro conjunto, tá certo? Na outra tupla eu tenho todos ímpares. Perceba que o fato de ser imutável está associado a esse valor, que é o valor chave que está armazenado a essa informação, 0, 2, 4, 6. Beleza? Bom, o que aconteceria se nós tentássemos fazer uma estrutura dessa parecida, só que agora eu colocasse colchetes, né? E a gente vai ver isso, que isso vai denotar uma lista. Então, eu teria 2, 4, 6, ok? 2 pontos. Aí eu tenho todos pares e vírgula. Aí eu colocaria agora, de novo, 1, 3, 5, 7, 2 pontos. Aí eu colocaria, todos ímpares. Bom, o que ia acontecer se eu mandasse rodar? Bom, olha só. Ele diz que o tipo, ele não cabe essa forma lista. Tá certo? Ele está reclamando, né? Que eu tentei adaptar a lista para o objeto, tá certo? E ele não aceita, ele só aceita tuplas. Então, já fica esse aviso de que, se você quiser construir dicionários, você precisa associar, tá certo? As palavras-chave a tuplas e não a listas. Outro fato importante também, que nós vamos estudar mais para frente,
é que eu mesmo já cometi esses erros, tá certo? Por exemplo, quando nós vamos fazer arrays, tá certo? Apesar que, no bom sentido, não tem nada que possa infringir essa norma, tá certo? Criar arrays unidimensionais, tá certo? No caso, vetores, usando listas, por exemplo. Nós vamos ver isso, que lista não é a melhor forma também para fazer a criação de objetos como arrays, tá certo? Bom, duplas também muito menos. Mas o fato que é importante nessa história toda é que esses objetos, tá certo, são criados com finalidades específicas e nada aí está de graça. Bom, eu agradeço a paciência de vocês e a gente se encontra até na próxima aula. Bye, bye.